Olá a todos, olá a todas. Eu me chamo Charles Trocati, sou paraense, sou membro do MST Pará, mas também na última década, participo da construção do movimento pela soberania popular na mineração, o MAN. E esta semana nós vamos falar sobre dois elementos estruturantes, né, dos nossos modos de ver o mundo e ver a política, que é a conferência, né, a COP26, a Conferência do Clima, né, que se desenrola em Glasgow, e a nossa crise brasileira, com desdobramentos recentemente sobre a votação da PEC dos precatórios e da existência, né, do orçamento secreto do presidente da Câmara, Arthur Lira. Primeiro sobre a COP. A COP é uma tentativa de encontrar um acordo entre dois grupos, os que sempre ganham e os que sempre perdem. Os que sempre perdem querem ganhar alguma coisa e os que sempre ganham não querem tornar essa necessidade dos que sempre perdem coisa alguma, né? Essa é o desdobramento. É importante raciocinar da seguinte forma. A COP26 é um espaço institucional injusto, porque injustas são as relações que levam à COP. E, portanto, não esperemos que os resultados sejam justos. Pelo contrário, desaprofundo uma injustiça de uso da natureza, como nunca se viu antes, né? É verdade de que a COP só existe porque há uma noção de que há uma crise aprofundada, né? Uma crise climática aprofundada. E ela não só é um produto de uma relação desigual, né, dos donos do capitalismo mundial em relação à natureza, como também ela sintetiza uma relação desigual de natureza no mundo inteiro. E dessa forma, os resultados tendem, ainda que maximizemos essas questões, tendem a ser extremamente pífios. Exatamente porque o capitalismo precisa encontrar uma saída para a sua própria crise. E a saída para a sua própria crise é aprofundar o uso da natureza ou dar-lhe à natureza diversas nomenclaturas, né, ao mesmo tempo que continue a sua prática, né, de uma economia de larga escala, de megas investimentos, que destitui de lugar de razão e de valor os próprios trabalhadores. Portanto, a saída se repete numa dialética, né? O capitalismo se renova sobre o mesmo padrão, sobre a mesma nomenclatura, sobre a mesma postura, né? Usufruindo da força de trabalho e, ao mesmo tempo, usufruindo da força da natureza. E tentando dar a este momento, tentando dar à sua crise neste momento, o nome de economia verde. O que traduz-se por trás da ideia da economia verde são pelo menos duas grandes questões. Uma é de que os países desenvolvidos devem ajudar os subdesenvolvidos a se desenvolver. Ora, esses países desenvolvidos não reconhecem na sua trajetória de que um dia foram desenvolvidos, mas reconhecem de que são desenvolvidos e que há um conjunto de países que são subdesenvolvidos ou estão em vias de desenvolvimento. O que está por trás desse conceito político, ideológico dominante é uma dialética de que a ruína na periferia do mundo, portanto, nos continentes africanos e sul-americano em especial, mas em todas as partes do mundo, em alguma medida, o que está por trás disso é uma dialética de que a ruína nesses territórios, nesses continentes, o desperdício de natureza nesses continentes é a acumulação no centro do capitalismo. Para isso, eles têm finanças e técnica, e uma noção de desenvolvimento a partir da ideia do uso intensivo da natureza, da superexploração da força de trabalho e da criação de profundas desigualdades nesses continentes e nesses países, em especial no Brasil. Mas o que está por trás é uma economia das suas transnacionais
e na criação de sociedades dualistas, aquelas que vivem com a modernidade que esse capital produz via suas redes ideológicas, e uma outra sociedade a quem não tem recorrer, que tem toda o seu território destituído e sua sociedade destituída. Portanto, a COP, a Conferência do Clima, procura encontrar uma solução para algo que se evidencia. O futuro do capitalismo não é um tempo prolongado. O futuro do capitalismo é um limite. E esse limite é basicamente a erupção das formas de existência da sociedade humana pelas crises ambientais, pelas crises climáticas, pelas crises alimentares e assim sucessivamente. De outra forma, uma etapa muito importante para a gente entender como, numa sociedade como a nossa, a sociedade brasileira, né, que vive desse sistema de troca internacional injusto, nós vendemos natureza em troca de finanças e técnicas, procura, nesse momento, transformar o uso da terra comum e coletiva em uso industrial, já que especializou a nossa economia em produzir commodity agrícola e commodity mineral. O agronegócio deixou de ser uma forma de produção de comida para ser uma ideologia, ela interage com todas as dinâmicas da vida social, tem suas representações em todos os lugares. Como a mineração, que deixou de ser um aspecto da economia nacional para ser um bloco de poder no poder. E, nesse momento, tentam convencer a sociedade brasileira de que a saída para continuarmos crescendo economicamente é alterar a nossa legislação, amplificando as suas ações para territórios que estão proibidos por lei, que é o caso dos territórios indígenas. Portanto, a ideia do marco temporal, se passado, nós aprofundamos uma crise ecológica sem precedentes na história do Brasil, assim como não contribuiremos em nada para a regulação do planeta em nível internacional. Mesmo assim, não há outra forma de participar da Conferência do Clima, senão dizendo não para essas políticas. O fato é que os nossos governos, e sobretudo esse governo atual, está preso a essa rede ideológica que precifica a natureza de maneira permanente, dando ela diversas nomenclaturas, mas preso a essa rede ideológica que produz essa subordinação dos estados periféricos, dentro da rolagem do capitalismo, ao centro. Esse é um desdobramento, digamos assim, trágico para a COP. Os que perdem, sem ter a quem reclamar, tentam algum acordo possível, e os que ganham, por quererem ganhar mais, tentam viabilizar as suas teses de que o planeta pode se regular pelas suas próprias formas, quando nós já destituímos o planeta dessa função e desse papel. Quem sofre as crises alimentares, de refugiados, ambientais, alimentares, climáticas, é um grande contingente global. Em especial, dentro dessa possibilidade, dentro dessa perspectiva, quem pode superar esta crise? Quem pode superar essa crise são as sociedades que a sofrem. E elas não resolvem apenas com dinheiro, elas se resolvem mudando a política. E, nesse caso, acho que práticas políticas como a da Via Campesina Internacional, prática política dos camponeses e das camponesas, que se transformam cada dia mais em guardiões desse planeta, da biodiversidade, da natureza. Traduzindo isso para o Brasil, os movimentos sociais do campo popular, os movimentos organizados na Via Campesina, mais em especial o MST, que busca, nesse momento, traduzir essa crise climática, essa crise ambiental e essa crise política numa alternativa de reorganizar o uso do solo, de estabelecer um outro padrão ecológico ambiental para a produção agrícola, mas, sobretudo, de recuperar aquele lugar do campesinato ou de uma agricultura que se equilibra em relação à natureza. Penso que essa é uma alternativa que está em curso e ela é muito importante. Associar
a divisão da propriedade privada da terra, essa que está na mão do latifúndio do agronegócio, em pequenas propriedades, associá-las à educação e à formação, à criação de pequenos animais, mas o retorno de um equilíbrio com a floresta e com os rios e com os ares, para produzir comida sadia, porque comer é um ato político, comer não é um ato de adoecimento, comer é um ato político, e, sobretudo, um ato político que, ao invés de criar dissonâncias com a natureza, esteja numa conexão permanente, seja, se reconecte com aquilo que nós já fomos. Água, terra e natureza. O indivíduo não pode estar apartado do meio ambiente. Nós fazemos parte desse ambiente. Pois bem, na outra ponta dessa nossa problemática quadra histórica, poderíamos dizer assim, está a tradução da COP para a sociedade brasileira a partir do seu governo. Ainda que os nossos esforços institucionais possam ser grandiosos, a prática discursiva e a prática dos negócios implodem essa possibilidade. Ou seja, nós somos um país a Deus dará. De outra forma, nós estamos vivendo aquilo que a gente poderia dizer que tem um tripé. Primeiro, a gente vive uma sociedade, um sistema político que se regula pelo presidencialismo de coalizão. O presidente pode tudo, né? Ou seja, no sistema de coalizão, o presidente pode tudo. Nós estamos vivendo uma crise que é uma combinação de muitas outras, mas que se resultam nesse momento dificílimos e, portanto, representa um impasse. Um impasse porque tem uma característica, né? Há uma tentativa de devolver uma república suspensa em 2016, com um golpe jurídico parlamentar, para o seu devido lugar. Já que a república tem um sistema de pesos e contrapesos, uma vez a república suspendida desde 2006 com um golpe jurídico parlamentar, há uma tentativa de que a república volte para o seu devido lugar, já que as coisas estão tão fora do lugar. E o ato, essa semana, da ministra Rosa Weber, de proibir a execução, ou mesmo daquilo que já foi executado, a transparência pública, né, do que ficou conhecido como orçamento secreto do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, de certa forma vai representando de que as coisas podem voltar para o lugar, não sem um impasse como nós a conhecemos ou como nós estamos vivendo. A característica desse impasse, que resulta no escândalo dos precatórios, é basicamente a existência de um presidencialismo de coalizão. Ele é a alma, né, do nosso sistema político, presidencialismo de coalizão. O presidente tem todos os poderes e, com esses poderes, ele forma coalizões, né, dependendo da sua conotação política e ideológica também. Essas coalizões, elas podem ter funções extremamente justas, e devem ser justas. Esse sistema de coalizão pode resultar em impactos justos para todo o conjunto da sociedade, compreendendo todas as dinâmicas, todas as forças sociais. Mesmo a possibilidade que o presidente pode tudo, inclusive formar um pacto, nós geramos uma anomalia que está conhecida no Brasil como um centrão. Antes era um centrão dos partidos políticos, dos partidos fisiológicos, aqueles que a gente não sabe por que existem, né? Nesse governo atual virou um centrão do Partido dos Militares. E já no seu final voltou novamente a ser um centrão dos partidos políticos que defenestraram os militares, que entraram novamente na política sem saber o que queriam e o que iriam fazer. Terminam melancolicamente dessa forma. E, para um fim que nós estamos vivendo, o presidente, para recuperar a sua popularidade, não só passa o governo para o centrão, para os partidos do centrão, como também estabelece uma forma, e essa forma é o toma lá da cá. E o toma lá da cá resulta agora nesse escândalo, né, dos precatórios, cuja decisão da ministra Rosa Weber
e agora numa decisão colegiada, impedem de que haja exclusão de todos os exclusão da oposição do uso desses recursos, mas sobretudo que esses recursos estão sendo utilizados para formar uma maioria danosa para o espírito da República, para o espírito da nossa democracia, inclusive para o espírito da saída da nossa crise. Então, a crise dos precatórios, ela resulta, de certa forma, um impedimento desse governo continuar governando pela sua forma que lhe trouxe até aqui, e busca abrir um novo precedente para que recupere força e musculatura e dispute as eleições do próximo ano. O parlamento brasileiro sempre teve emendas parlamentares, mas essa, da qual se descobriu agora, e o acobertamento da forma como ela é utilizada, resulta num escândalo que configura, digamos assim, a imoralidade do momento político que nós estamos vivendo e da crise política que nós estamos vivendo. Sobretudo por quê? Porque está muito claro de que o Estado, esse governo tem uma clara tentativa ideológica de embranquecer a renda da sociedade brasileira. O que significa isso? Esmagar todas as políticas públicas que compensam, de certa forma, uma dinâmica social e, em nome dela, majorar todos esses recursos para fazer uma política de manutenção de poder. A segunda é a defesa intransigente da propriedade privada num país cuja divisão da propriedade privada é muito desigual. A nossa noção de patrimonialismo, né, ou seja, a classe patrimonialista brasileira, impede a todo custo de que a República tenha as políticas para que dividam as propriedades, seja urbana, seja rural, inclusive fabril. Está muito presente. E, por fim, é o que a gente chama da letalidade, o aumento da letalidade na sociedade brasileira. Quando o atual governo assumiu o governo, havia 14 mil clubes de tiro no Brasil. Quase 2 anos depois, nós já temos 400 mil clubes de tiro no Brasil. Ou seja, cada vez mais vai se flexibilizando as leis para a obtenção de armas, para colecionadores e para caçadores. Por fim, o que é os precatórios? Os precatórios é que o Estado brasileiro tem dívidas acumuladas, dívidas de todas as naturezas, e precisam pagar. O orçamento para 2021 e 2022 inclui o pagamento de aproximadamente 93 bilhões, né, que é as dívidas que o Estado tem e o que o governo precisa executar. Por isso, o teto do gasto. O que acontece? O teto do gasto vai ser furado já em 2 votações, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para produzir um artifício eleitoral e eleitoreiro, que é para compensar aquele embranquecimento da renda da qual eu falei, em que não há políticas públicas, para compensar ela num famigerado programa de transferência de uma renda básica, mas muito básica mesmo, para essa sociedade que está naufragada numa crise sem precedentes, tendo a fome como a sua principal crise, né? E dessa forma, busca-se furar o teto do gasto, não se fura o teto do gasto para outras coisas, né? Mas se fura o teto dos gastos públicos para o ano de 2021 e 2022, para criar um programa cujo fundo não é resolver o problema daqueles que têm necessidade. O fundo é fazer um programa para que esta elite que se apropriou do Estado e estar governo continue para os próximos anos. Era isso. Muito obrigado a todos e a todas.